família, tudo bem? Eu sou o pastor Paulo César da Missão Atos, aqui no estado de Minas Gerais, na região do Campo das Vertentes, na cidade de São João del Rei. E eu gostaria de te desejar um Feliz Natal. Na verdade, o que significa essa data? Jesus Cristo nasceu no dia 25 de dezembro? Bem, ele não nasceu no dia 25 de dezembro, segundo os estudiosos, ele nasceu final de setembro, início de novembro, não se tem uma data específica, mas podemos discernir o tempo, a estação, e ele nasceu exatamente onde se comemorava a festa dos tabernáculos. Então, por que se tem essa compreensão de que ele nasceu nesse tempo? São fatores culturais, geográficos e climáticos. Mas já que o mundo ocidental escolheu o dia 25 de dezembro para poder comemorar o aniversário de Jesus, eu gostaria de fazer algumas considerações em relação a essa data. E eu gostaria que você refletisse e que houvesse agora um batismo de introspecção, pois um menino vos nasceu, um filho se vos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. O profeta Isaías, aproximadamente 700 anos antes de Cristo, já nos profetizava. Por isso o Senhor mesmo dará a você um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz a um filho e o chamará de Emanuel. Jesus Cristo nasceu. Um coro de anjos celestiais cantavam glória a Deus nas alturas. Ele, sendo filho de Deus, ele sendo o próprio Deus, poderia ter escolhido nascer em berço de ouro, poderia ter escolhido nascer em um castelo, poderia ter escolhido nascer numa das famílias mais importantes daquela época, mas Jesus Cristo de Nazaré nasceu em Belém, uma cidade pequena, não tão significativa dentre os clãs de Judá. Jesus me nasce ali também para cumprir uma profecia, pois ele seria descendente de Davi, um dos maiores reis que Israel já ouviu e viu. Jesus me nasce numa manjedoura, Jesus me nasce sob o aroma de urina de animais, Jesus me nasce adornado por palha, em volta de plateia nós tínhamos animais. Simplicidade, humildade, mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, assumiu a forma de servo e se tornou homem. Jesus nasceu, os reis magos vieram, os pastores vieram para presenteá-lo com ouro, com incenso e com mirra, significando o quê? O ouro simboliza a realeza, pois era o rei que é sobre todo rei que havia nascido. O incenso simboliza a autoridade profética que acometeria a vida de Jesus. E a mirra, ela simboliza o propósito na qual Jesus havia nascido. Ele nasceu para morrer pelo meu e pelo seu pecado. A gente fica maravilhado a nós olharmos por tantas considerações em relação ao nascimento de Jesus. Os estudiosos, os intelectuais não conseguem compreender por que Jesus Cristo de Nazaré tanto mistério ao olharmos para a vida de Jesus. E quando eles resolvem debruçar as suas vidas para a compreensão, eles se rendem e entregam os seus corações. Eu desejo que você entregue o seu coração. Que o seu coração, não importa se ele esteja machucado, ferido, amargurado, não importa, porque o seu coração precisa ser uma manjedoura para o Filho de Deus. Assim como aquelas palhas fediam a xixi de animais, a urina, assim como havia fezes por todos os lados, porque afinal de contas era um estábulo. Ele não se importa se você está depressivo, se você está desistindo de viver, se não há mais esperança. Deixe o seu coração ser uma manjedoura para o Filho de Deus. Jesus Cristo era um nome qualquer da época, assim como Antônio, assim como Joaquim, assim como José. Era um nome qualquer, um nome comum. E por que esse nome é o nome sobre todo nome? Porque ele carrega autoridade como nunca se viu antes. Então eu queria dizer para você, meu
meu querido, que ele é 100% Deus, nasceu para ser e foi e é, mas ele também é 100% homem. Lá no Monte da Transfiguração, ficou claro para os seus discípulos que Jesus Cristo é o Machia, ou é o Messias prometido. Ali ele se revela como 100% Deus. Ali os discípulos puderam olhar a olho nu o Filho de Deus se revelando em plenitude. Mas quando Jesus também era chamado de o Filho do Homem, esse termo na época significa uma pessoa qualquer, uma pessoa sem importância, era um termo chulo. Ele também revela 100% de sua humanidade. O nosso Jesus é 100% Deus e 100% homem. Do seu primeiro segundo de vida até os 30 anos de vida, Jesus Cristo curtiu uma humanidade segundo o coração de Deus. Na verdade, ele foi o que nós fomos criados para ser. Ele foi um bom filho para sua mãe, ele foi um bom filho para o seu pai, ele ajudou o seu pai no ofício da carpintaria, apesar de já com 12 anos ensinar na sinagoga. Jesus Cristo, do seu primeiro segundo de vida até os 30 anos, foi um ser humano intenso, um ser humano que viveu uma nova humanidade, nos propondo uma nova humanidade, coisas corriqueiras, coisas comuns. Ele primeiro foi ordinário, para depois se manifestar e se revelar como extraordinário. Quando Jesus completa 30 anos de idade, porque o judeu atinge o seu estado de maturidade com 30 anos de idade, ele vai se batizar e logo depois ele é enviado ao deserto para ser habilitado de poder. Ele ouve a voz do céu dizendo depois do batismo: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Este era o Filho de Deus. Logo depois de ser habilitado, de ser provado e de ser aprovado no deserto, Jesus começa o seu ministério na Galileia. E assim as profecias já diziam em Isaías 9, versículo 1 e 2, no passado ele humilhou a terra de Zebulum e de Naftali, mas o fruto honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Jesus Cristo, ele executou, segundo relatos bíblicos, 35 milagres. E quem não se lembra, quando ele atravessou o mar da Galileia e ele mirou o coração de um endemoniado que já há 10 anos ele sofria possessões, legiões, servia de espetáculo de zombaria na região das 10 cidades, a Decápolis. Quem não se lembra quando Jesus subjugou aqueles principados, subjugou as potestades, mandou embora aqueles demônios e os demônios partiram, foram embora? Quem não se lembra quando aquele jovem foi liberto e pediu para compor a equipe de Jesus e Jesus disse: não, você vai ficar. E nascia um avivalista ali, segundo a história, segundo relatos bíblicos, a região da Decápolis ou das 10 cidades nunca mais foi a mesma depois do que aquele jovem foi liberto. Jesus não parou por ali, ele atravessa de novo o mar da Galileia. Quando ele chega na beira da praia, havia um oficial romano chamado de Jairo pedindo: pelo amor de Deus, meu Senhor, eu creio que tu podes curar a minha filha que está muito doente. Jesus parte para a casa daquele oficial. No meio do caminho a multidão o apertava e de repente uma mulher que padecia há 12 anos com uma hemorragia intensa, a mulher do fluxo de sangue, apertada por um, apertada por outro, perseguiu Jesus no meio da multidão, se arrastando até conseguir tocar a orla das vestes de Jesus. Aquela mulher é curada instantaneamente. Jesus para tudo e diz: peraí, alguém me tocou? As pessoas riram de Jesus, porque afinal de contas ele estava sendo apertado. Ele disse: não, de mim saiu virtude, de mim saiu poder, alguém me tocou de maneira diferente. Aquela mulher é curada. No meio do caminho, Jesus consegue, porque afinal de contas estava a caminho da casa de Jairo, chegar à casa de Jairo. Aquela menina já havia morrido, aquela menina já estava morta quando Jesus chega ali e ele ressuscita aquela menina. 35 milagres, mortos ressurretos, cegos enxergando, surdos ouvindo. E o que não dizer da sua maneira simplória de ensinar, de nos comunicar o que ainda não havia sido comunicado, as parábolas. Jesus contando historinhas, Jesus se curvando, se inclinando mediante ao analfabeto, mediante ao que não tinha conhecimento, mediante ao que não compreendia por viés intelectuais.
Jesus nos contou mais de 40 parábolas. E você já pensou quantas parábolas extraordinárias? Como a parábola dos talentos, em que ele confiou talentos para ser multiplicado. E se você recebeu de Deus dons, aptidões e talentos e não multiplica, enterra isso, até o que você não tem lhe será tirado. Quem não se lembra do joio e do trigo? Tantas parábolas, tantos ensinamentos que ainda não haviam sido comunicados na face da terra. Jesus, ele também vai para o Getsêmani, lugar onde se prensa as azeitonas, lugar onde se fabrica o azeite, e ali Jesus é pressionado, lugar de pressão, a ponto de unir lágrimas e oração e produzir sangue. Tamanha era a angústia. Se for possível, Pai, afaste de mim esse cálice. Mas o pai disse que ele tinha que beber do cálice da renúncia. O custou, doeu, sangrou, mas por mim, mas por você, ele bebeu o cálice da renúncia. E logo depois de sair do Getsêmani, começa o martírio. Jesus parte para a crucificação. Antes disso, ele é açoitado 39 vezes. E por que 39? Segundo os estudiosos, eram de maneira disciplinada e tinha-se por regra 40 açoites. Mas Jesus Cristo foi açoitado 39 vezes, porque segundo a medicina, existem 39 raízes de enfermidade no mundo. Jesus derramou sangue 39 vezes para nos dizer que ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todas as nossas transgressões. Logo depois dos açoites, ele precisou carregar as hastes, a cruz. Ele já não aguentava mais. Mas quando ele olhava ao seu horizonte, ele me olhava, ele te olhava, ele nos contemplava, ele nos via. Foi por mim, foi por ti. Jesus é crucificado. E Jesus, é difícil de se entender a mente de Jesus, porque na concepção do Filho de Deus, para se ganhar, precisa perder. Aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á. Devemos perdoar 70 vezes 7. Segundo os ensinamentos de Jesus, se baterem de um lado da tua face, você precisa virar o outro. Ou seja, nunca se viu e nem se ouviu palavras como essa. É tremendo olhar para a história e descobrir que o autor decidiu fazer parte dela. O Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Agora é o meu tempo. Esta é a sua era. Se o Verbo se tornou carne e habitou entre nós, a carne precisa se tornar o Verbo. Vamos reagir. Ele agiu. Agora precisamos reagir e dar uma resposta na mesma altura. Se Jesus Cristo nasceu, cumpriu o propósito, viveu 33 anos e meio de vida. Muito pouco tempo, mas para ser o suficiente para morrer e ressuscitar com o propósito de alcançar o meu e o teu coração. E eu queria dizer para você, ele disse, foi profetizado, os profetas profetizaram que ele viria a primeira vez, e ele veio. E ele disse, não vos deixarei órfãos. Depois que ele morreu, ressuscitou, depois de 50 dias ele foi assunto aos céus e nos enviou. Jesus Cristo nos enviou o Consolador. Você não está sozinho. Ele testifica das coisas do Pai. Ele tem o propósito de te consolar, de te tratar, de te curar e de te libertar. Você e eu não estamos sozinhos. Quando o Espírito desce, a igreja nasce. E Jesus é o cabeça desse corpo. Eu e você, nós temos a oportunidade agora de sermos religados. Religião significa do latim religare. Eu queria dizer para você, nós podemos ser reconectados e começarmos uma nova vida. A Bíblia não diz que nós devemos evoluir. A Bíblia não diz que devemos melhorar. A Bíblia, ela diz que nós devemos nascer de novo. Jesus Cristo nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para que eu e você pudéssemos nascer de novo. Só que para nascer de novo, o processo é contrário. Nós devemos morrer. O eu morre, o ego morre, o acho morre. Então eu queria dizer isso para você. Ele nasceu para que você
pudesse nascer de novo. Em nome de Jesus, eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Você que vai me ouvir, se você quiser compartilhar esse vídeo simples, com algumas considerações e características sobre o tempo em que Jesus esteve conosco aqui na terra, eu queria que você propagasse isso. É a esperança para o mundo, é a esperança para a tua casa, é a esperança para o teu casamento. Tudo pode ser feito de novo. Vamos viver essa nova humanidade proposta por Jesus. Dê sentido, ressignifique o Natal. Dia 25 de dezembro, o Ocidente comemora o nascimento de Jesus. Então, ao estar em família, ao estar com os seus, à volta da mesa para cear, se lembre do aniversariante. Mencione o aniversariante. Adore. Sabe por quê? Porque aqueles reis, eles não foram até aquele estábulo. Eles não se curvaram ali em honra a Jesus. Eles se prostraram para adorá-lo. Porque o nosso Deus não merece mera honra ou mera honraria humana. Ele merece ser adorado. Ele merece ser adorado. Então eu queria dizer isso para você. Amém? Aproveite essa oportunidade e ressignifique o Natal. Convide pessoas que não terão condições talvez de estar com você. Leve um amigo. Olhe nos olhos de alguém. Porque existem dois princípios fundamentais que Jesus deixou para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então que nós possamos reverberar isso. Na verdade, mais do que reverberarmos, que nós possamos encarnar essas duas responsabilidades. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Um Feliz Natal, que Deus te abençoe e que seja uma ceia especial, que seja uma noite especial, pois um menino vos nasceu, um filho se vos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aí, criança.